Você já parou para pensar que não foram exércitos, nem riquezas, nem mesmo grandes gênios que realmente moldaram a história da humanidade? Foram três forças invisíveis, mas implacáveis: sedução, confiança e poder. Quem domina uma já se torna diferente. Quem domina duas passa a ser raro, mas quem é capaz de unir as três, inevitavelmente se torna intocável. Maquiavel entendeu isso séculos atrás, quando percebeu que a política, a guerra e até os relacionamentos humanos eram menos sobre espadas e mais sobre influência. A maioria acredita que sedução se resume a conquistar romanticamente, que confiança nasce de conquistas e que poder é imposto pela força. Essa é a primeira ilusão que você precisa abandonar. A sedução, no sentido maquiavélico, é muito mais do que atrair alguém pelo desejo físico. É a habilidade de se tornar irresistível em qualquer arena, nos negócios, no círculo social, no jogo da política. É transformar sua presença em algo raro, misterioso, algo que todos querem ter por perto, mas poucos conseguem realmente alcançar. O segredo não está em dar mais de si, mas em entregar menos. Em deixar espaços em branco que fazem os outros preencherem com curiosidade. É isso que mantém o olhar preso em você, mesmo quando você não faz nada. E a confiança? Quantas vezes você já acreditou que precisava conquistar algo grandioso para finalmente se sentir seguro? A verdade que poucos têm coragem de aceitar é que confiança não é um sentimento, é uma performance. Não é algo que você espera sentir, mas algo que você decide agir como se tivesse. O corpo comunica antes da voz. A postura, o olhar, o silêncio entre as palavras, tudo isso cria a impressão de alguém que não precisa provar nada. E o que começa como encenação se transforma em realidade. Quem age como confiante, cedo ou tarde, passa a ser confiante. Maquiavel sabia que todos veem o que você aparenta ser, mas poucos conhecem o que você realmente é. Por isso, aparência é poder. Mas é no terceiro pilar que está a chave da transformação maquiavélica: o poder. A maioria pensa que ele se conquista com imposição, ameaças, ordens. Só que o verdadeiro poder não é forçado, ele é percebido. Ele nasce da forma como os outros se sentem diante de você. Se sentem respeito, te seguem. Se sentem medo, te obedecem. Se sentem fascínio, se rendem. Não é sobre gritar mais alto, é sobre controlar as emoções ao redor com a sua simples presença. O poder real não está no domínio físico, mas no domínio psicológico. Pense em figuras que nunca precisaram levantar a voz para serem ouvidas, que nunca precisaram se justificar para manter o respeito. Esses são os que entenderam a tríade. Eles seduzem sem correr atrás, transmitem confiança mesmo diante da pressão e exercem poder sem precisar levantar um dedo. Esse é o caminho que Maquiavel deixou como mapa, mas que poucos têm coragem de trilhar. E talvez você já tenha sentido isso na pele, quando se justificou demais e perdeu respeito. Quando se mostrou disponível demais e perdeu valor. Quando tentou impor algo e só gerou resistência. Esses erros são comuns porque todos fomos ensinados a acreditar na versão errada do jogo. O que você vai descobrir agora é que existe uma forma de virar a mesa. A transformação maquiavélica começa quando você aprende a enxergar a sedução, a confiança e o poder como armas psicológicas interligadas. E é exatamente desse ponto que a jornada começa, porque compreender cada um desses pilares isoladamente já é poderoso, mas descobrir como eles se fundem em uma única identidade é o que transforma alguém em intocável. Você foi ensinado a vida inteira que sedução é sobre aparência, que confiança nasce do reconhecimento dos outros e que poder só existe quando alguém domina pela força. Essa é a grande mentira que mantém milhões de pessoas presas ao papel de peças previsíveis no tabuleiro do poder. Desde cedo, a sociedade condiciona você a acreditar que precisa ser mais bonito, mais rico, mais bem-sucedido para ser desejado. Que precisa ser aceito, elogiado, validado para finalmente sentir confiança. Que precisa impor autoridade, levantar a voz, até intimidar para que os outros obedeçam. Mas essa é apenas a ilusão que alimenta a fraqueza. A verdade maquiavélica é completamente diferente. Esses três pilares não são dons, são armas psicológicas e só se tornam eficazes quando você decide usá-los de forma consciente. A sedução, por exemplo, não está em ser mais atraente, mas em criar escassez, mistério, tensão. Você já reparou que as pessoas se fascinam mais pelo que não entendem do que pelo que está totalmente claro? Elas não perseguem o que é fácil, perseguem o que parece raro.
E é exatamente isso que Maquiavel já havia entendido. O desejo nasce não do excesso, mas da falta. O segredo não é estar sempre disponível, mas aparecer de forma calculada, como se sua presença fosse uma recompensa. A cada vez que você se doa demais, perde valor. A cada vez que você se retrai no momento certo, aumenta a sua força magnética. Essa é a sedução maquiavélica, e ela vai muito além do romance. O mesmo acontece com a confiança. Talvez você tenha acreditado que ela viria depois de atingir um objetivo, conquistar algo grande ou receber aprovação. Mas esse é outro engano. Confiança não é algo que você sente antes de agir. É algo que você decide encarnar até que todos ao redor acreditem. Você não espera se sentir seguro. Você se comporta como se fosse, mesmo tremendo por dentro, e a percepção que os outros têm começa a transformar sua realidade. Movimentos lentos, voz calma, olhar firme. O corpo transmite antes mesmo que você fale. Quem age como confiante cedo ou tarde se torna confiante. Essa é a performance que Maquiavel sabia ser mais poderosa do que qualquer discurso. E quanto ao poder, esse talvez seja o ponto onde a mentira foi mais bem contada. Você foi levado a crer que poder é sobre controle físico, sobre cargos, títulos, armas. Só que o verdadeiro poder é construído na mente das pessoas. Ele não é imposto, é concedido. Surge da percepção que os outros têm de você. Se veem respeito, você lidera. Se sentem medo, obedecem. Se sentem fascínio, se rendem. O poder é psicológico, invisível, e por isso é mais duradouro do que qualquer força bruta. O erro da maioria é tentar gritar mais alto, quando na verdade o que faz diferença é o silêncio estratégico, a calma que desarma, a disciplina emocional que transforma a presença em autoridade. Tudo isso pode parecer desconfortável de aceitar, mas é exatamente esse desconforto que abre a porta para a transformação maquiavélica. Porque enquanto a maioria continua acreditando na mentira, que precisa provar, justificar, implorar por reconhecimento, você vai começar a enxergar que a sedução, a confiança e o poder não são resultados do acaso, mas estratégias que podem ser aplicadas de forma calculada. E é aqui que a jornada realmente começa, porque entender como funciona a primeira arma dessa tríade muda completamente a maneira como você se posiciona diante do mundo. Quando falamos em sedução, a maioria ainda pensa apenas em romance, em atração física, em conquistar alguém em um jogo de interesse amoroso. Mas Maquiavel já havia percebido que a verdadeira sedução é muito mais ampla. É a habilidade de se tornar irresistível em qualquer arena da vida. O líder que faz multidões o seguirem, o empresário que convence investidores a acreditarem nele, o amigo que se torna referência em qualquer círculo social, todos utilizam a sedução como estratégia. E o detalhe mais fascinante é que essa sedução não nasce de beleza ou simpatia. Ela nasce do mistério, da escassez e da tensão emocional. Você já reparou como as pessoas valorizam mais aquilo que não está sempre disponível? O ser humano é programado para desejar o que parece raro, para correr atrás do que sente que pode perder a qualquer momento. Quando você entrega tudo, quando se mostra previsível, quando responde rápido demais, você se transforma em algo comum. Mas quando cria pequenas ausências, quando deixa perguntas sem resposta, quando faz com que sua presença seja percebida como prêmio e não obrigação, o jogo vira, a percepção muda. E de repente, sem dizer nada, você se torna o centro da atenção. Essa é a essência maquiavélica da sedução. Não dar tudo de si, mas oferecer migalhas de presença que criam um vazio irresistível na mente do outro. Quem domina essa arte sabe que não precisa perseguir. Pelo contrário, é perseguido. Porque sedução é fazer com que os outros sintam que precisam conquistar você, e não o contrário. É por isso que grandes figuras históricas, de governantes a conquistadores, eram capazes de inspirar lealdade cega e até obsessão. Não porque eram os mais belos ou os mais bondosos, mas porque sabiam manipular a percepção e manter o fascínio vivo. O segredo está em pequenos gestos. Falar menos do que o esperado, deixar o silêncio pesar em uma conversa, olhar nos olhos e desviar primeiro, sorrir de forma calculada em vez de constante. Cada detalhe reforça o mistério, e é esse mistério que alimenta o desejo. Maquiavel sabia que os homens são movidos mais pelo medo da perda do que pela esperança do ganho, e essa lei se aplica também à sedução. O que pode ser perdido é sempre mais atraente do que aquilo que já se tem.
A partir de agora, quero que você observe sua própria vida. Quantas vezes você se entregou rápido demais? Quantas vezes mostrou tudo de imediato, perdeu o mistério e com ele perdeu também o valor? Se reconhecer esses padrões, vai entender por que tanta gente não consegue manter respeito ou interesse ao longo do tempo. Sedução é uma dança psicológica, não uma entrega emocional. E é essa dança que abre caminho para o segundo pilar da tríade maquiavélica. Quando o assunto é confiança, a maioria acredita que ela nasce depois de conquistar algo, depois de alcançar resultados ou depois de ser reconhecido. Esse é mais um engano que mantém as pessoas presas à mediocridade. A confiança maquiavélica não é um presente do mundo, é uma performance que você escolhe executar, até que todos ao redor, inclusive você mesmo, passem a acreditar nela. Você não espera sentir confiança para agir. Você age como se já fosse confiante, e o comportamento cria a percepção cria o respeito, e por fim, o respeito molda a realidade. Maquiavel sabia que as pessoas não enxergam quem você realmente é, mas aquilo que você aparenta ser. É por isso que confiança não está nos pensamentos internos, mas nos sinais externos. Um homem pode estar em completo caos por dentro, mas se a postura estiver ereta, os movimentos forem lentos, o olhar permanecer firme e a voz sair calma, o mundo acreditará que ele está no controle. E no jogo da percepção, parecer é muitas vezes mais importante do que ser. Pense em figuras que entram em um ambiente e imediatamente chamam a atenção. Não é porque são as mais ricas ou mais bonitas, mas porque se comportam como se não precisassem de ninguém ali. Eles não correm para preencher o silêncio, não se justificam em excesso, não falam mais do que o necessário. Eles esperam, eles observam, eles se movem devagar, como se o tempo estivesse sob o seu comando. E essa calma, que na verdade é uma máscara treinada, cria a impressão de força absoluta. Confiança, portanto, não é gritar mais alto ou parecer invencível. É justamente o contrário. É permanecer calmo quando todos se exaltam. É agir com serenidade quando todos se desesperam. É sorrir levemente quando o outro tenta provocar. É nesse contraste que nasce a autoridade. Porque quando os outros tentam provar demais, você apenas existe. E sua simples presença já transmite poder. E talvez você já tenha sentido isso em algum momento da vida, quando tentou justificar demais e percebeu que perdeu respeito. Ou quando falou demais e entregou insegurança. Esses instantes revelam que confiança não está em provar nada, mas em manter o mistério. Até mesmo na pausa estratégica, um silêncio calculado pode ser mais poderoso do que um discurso inteiro. A confiança maquiavélica é um ato de disciplina. Mesmo que por dentro você esteja ansioso, nunca permita que o mundo veja isso. Transforme cada gesto, cada palavra, cada olhar em arma psicológica. Porque no final, o que os outros acreditam sobre você é o que realmente importa. E quando todos acreditam que você é inabalável, mesmo que por dentro ainda trema, o resultado é o mesmo. Você se torna inabalável. Essa é a segunda chave da tríade. E sem ela, os outros pilares não se sustentam. Mas quando combinada com a sedução, ela abre caminho para algo ainda maior. O que a maioria nunca entendeu é que o verdadeiro poder não se conquista com força bruta. Não importa quantos recursos você tenha, quantos gritos você dê ou quantas ordens você imponha. Se a percepção dos outros não o reconhece como alguém a ser respeitado, nada disso adianta. Maquiavel enxergava o poder como uma construção psicológica, sustentada pela forma como você é visto e sentido. Não é o que você faz abertamente, mas o que provoca internamente nos outros. O poder nasce do medo, da admiração, da autoridade silenciosa que faz as pessoas pensarem duas vezes antes de desafiá-lo. E é aqui que entra a verdadeira sutileza da filosofia maquiavélica. Ele afirmava que não era necessário ser amado, mas era essencial ser respeitado. O amor é volátil. O medo pode ser perigoso se mal dosado, mas o respeito é o pilar que mantém sua posição firme. Respeito não se implora, respeito se impõe. Não com violência, mas com postura. Quando você não reage a provocações, quando não corre para se justificar, quando sabe usar o silêncio como arma, você cria uma aura de poder que não pode ser comprada.
Observe como isso se manifesta em situações do dia a dia. No ambiente de trabalho, quem fala demais, quem se desespera por aprovação, dificilmente é visto como líder, mas aquele que fala pouco, que escolhe as palavras com calma e mantém uma postura de tranquilidade mesmo sob pressão, acaba sendo seguido naturalmente. Em relacionamentos, quem implora por atenção perde valor. Mas quem mostra que está disposto a se retirar, que não depende do outro, é automaticamente colocado em posição de vantagem. Na política, o líder que controla sua imagem e suas aparições domina mais do que aquele que se expõe em excesso. O poder real está em controlar as emoções do ambiente sem precisar levantar a voz. É a energia calma que faz os outros se ajustarem à sua presença. É a firmeza que gera obediência antes mesmo que você peça. O poder maquiavélico é silencioso porque não precisa ser provado a todo instante. Ele se torna evidente justamente pela ausência de esforço. E talvez isso soe desconfortável, porque fomos ensinados a acreditar que poder se demonstra, que precisa ser exibido, mostrado, confirmado a cada momento. Mas esta é a armadilha que destrói os fracos. O verdadeiro jogador não precisa convencer ninguém, ele apenas existe e sua presença já dita as regras. O terceiro pilar da tríade não é sobre esmagar os outros, mas sobre se tornar tão imponente em postura, tão inabalável em conduta, que qualquer tentativa de ataque parece ridícula diante de sua calma. É esse tipo de poder que torna um homem ou uma mulher inalcançável. E é nesse ponto que os três pilares começam a se conectar, criando a fusão que transforma uma pessoa comum em uma figura intocável. Sedução isolada já pode abrir portas. Confiança sozinha já pode manter respeito. Poder por si só já pode garantir espaço. Mas quando esses três pilares se unem, surge algo ainda mais raro: a figura intocável. Maquiavel compreendia que o homem que domina apenas um aspecto pode conquistar vitórias momentâneas, mas o homem que domina os três se torna quase impossível de derrubar. Ele não precisa correr atrás de ninguém, porque as pessoas correm atrás dele. Não precisa provar nada, porque sua confiança fala por si. Não precisa impor sua autoridade, porque o simples peso da sua presença já determina quem comanda o ambiente. A tríade é uma engrenagem. A sedução atrai, a confiança sustenta e o poder solidifica. Quando você cria desejo sem se entregar, gera curiosidade que mantém os outros orbitando ao seu redor. Quando você encarna a confiança maquiavélica, mesmo que ainda esteja aprendendo, transmite a ideia de alguém que está sempre no controle. E quando essa imagem se consolida em poder, os outros param de questionar, eles simplesmente seguem. Você não pede atenção, ela é concedida. Você não exige respeito, ele é natural. Você não implora por lealdade, ela é oferecida porque os outros percebem que estar ao seu lado é mais vantajoso do que ficar contra você. Esse é o ponto em que sedução, confiança e poder deixam de ser três peças separadas e se transformam em uma identidade única. Você deixa de parecer atraente apenas em alguns contextos e passa a ser desejado em todos. Deixa de oscilar entre momentos de coragem e insegurança, porque a confiança se torna sua máscara definitiva. E o poder não é mais algo que você busca, é um estado constante, sustentado pela percepção coletiva. Pense no impacto disso em sua própria vida. Em vez de se preocupar em ser aceito, você cria escassez e faz com que sua presença seja valorizada. Em vez de esperar que a confiança apareça um dia, você atua com calma e postura até que todos acreditem nela. Em vez de tentar provar poder, você domina ambientes com silêncio estratégico e disciplina emocional. O resultado é inevitável. Os outros começam a te tratar como referência. Você se torna o padrão contra o qual todos os outros são comparados. Esse é o momento em que o jogo muda completamente. Porque enquanto a maioria ainda acredita em sorte, em aparência ou em talento natural, você terá construído algo mais sólido. Uma aura que não depende do acaso, mas da fusão calculada da tríade maquiavélica. E quando você alcança esse nível, já não é mais apenas um jogador. Você se torna o próprio tabuleiro. É aqui que muitos caem, e caem de forma previsível. A maioria nunca alcança a tríade maquiavélica porque comete sempre o mesmo erro. Confunde reação com força.
confunde a exposição com a autenticidade e confunde a aceitação com o valor. Você provavelmente já viu isso acontecer, talvez até já tenha feito igual. Pessoas que se justificam em excesso, que imploram por aprovação, que acreditam que mostrar tudo de si gera respeito. O resultado é sempre o mesmo. Em vez de parecerem fortes, parecem desesperadas. Em vez de inspirarem confiança, revelam insegurança. Em vez de exercerem poder, entregam controle. Esse erro fatal está em acreditar que falar muito é sinal de autoridade, quando na verdade é sinal de fraqueza. Quem fala demais se expõe. Quem explica demais perde mistério. Quem busca agradar demais se torna previsível. E previsibilidade é a morte da sedução, o fim da confiança e a ruína do poder. A verdade maquiavélica é simples e brutal. Quanto mais você corre atrás, menos valor você tem. Quanto mais você tenta provar, mais suspeito parece. Quanto mais você reage, mais poder entrega. É por isso que tantos homens e mulheres com potencial se transformam em figuras irrelevantes. Eles confundem barulho com influência. Acreditam que precisam estar sempre disponíveis para serem lembrados, quando na prática, isso só os torna comuns. Perdem respeito porque se explicam. Perdem atração porque se entregam. Perdem autoridade porque se descontrolam. Não percebem que cada reação impulsiva é uma confissão silenciosa de fraqueza. O erro fatal da maioria é acreditar que a verdade basta, que se tiverem razão, serão respeitados, que se forem sinceros, serão admirados. Mas o mundo não funciona assim. As pessoas não julgam pela verdade, julgam pela percepção. E quando sua postura comunica dependência, instabilidade ou excesso, ninguém enxerga valor em você. Essa é a armadilha em que quase todos caem, e é justamente dela que você precisa escapar se quiser realmente se transformar. Porque enquanto a massa continua justificando, explicando, implorando, você vai começar a trilhar o caminho oposto. Menos fala, mais presença. Menos justificativa, mais mistério. Menos reação, mais estratégia. E é nessa inversão que começa a verdadeira metamorfose. A transformação maquiavélica não acontece quando você aprende algumas técnicas de sedução, quando pratica pequenos gestos de confiança ou quando adota posturas que transmitem poder. Isso é apenas o início. A verdadeira metamorfose acontece quando essas práticas deixam de ser desempenhos conscientes e passam a moldar a sua identidade. No começo, você finge, você atua, você encena silêncio, postura e autocontrole. Mas pouco a pouco esse papel se funde com quem você é, até que não existe mais máscara. Existe apenas a versão fortalecida de si mesmo. É nesse ponto que você deixa de aplicar táticas e se torna a própria tática. Maquiavel entendia que a maior arma de um príncipe não era sua espada, mas sua imagem. E essa imagem não se constrói apenas com discursos, mas com uma constância que transforma a percepção em verdade. O sedutor maquiavélico não precisa forçar charme porque sua aura já transmite mistério. O confiante maquiavélico não precisa se esforçar para parecer calmo, porque a calma já é seu estado natural. O poderoso maquiavélico não precisa impor respeito, porque o respeito já é reflexo inevitável de sua presença. É nesse nível que a tríade deixa de ser um conjunto de estratégias e passa a ser a sua segunda pele. E talvez você já tenha percebido isso em algumas pessoas ao seu redor, indivíduos que parecem inabaláveis, que atraem naturalmente, que não precisam se esforçar para serem seguidos. A sensação é de que eles nasceram assim, mas a verdade é outra. Eles construíram isso. Tijolo por tijolo, gesto por gesto, repetição após repetição, até que o que antes era ensaiado se transformou em essência. Esse é o ápice da transformação, quando você não precisa mais lembrar de agir como confiante, porque já é. Quando não precisa calcular tanto seus movimentos de sedução, porque o magnetismo já está na sua forma de existir. Quando não precisa mais se preocupar em manter poder, porque o poder já é o padrão que sustenta suas relações. Essa é a virada que separa o homem comum do homem intocável. Porque enquanto a maioria oscila entre força e fraqueza, você se torna constante. Enquanto os outros se deixam dominar por emoções, você as manipula. Enquanto os outros ainda jogam, você já se transformou no próprio tabuleiro.
No fim, a transformação maquiavélica não é um truque passageiro, nem um conjunto de técnicas superficiais. É uma metamorfose silenciosa que faz com que você deixe de reagir ao mundo e passe a moldá-lo. A sedução se torna magnetismo natural, a confiança se transforma em postura inabalável, e o poder deixa de ser buscado para se tornar uma presença inevitável. Quando esses três pilares se fundem, você não é mais apenas uma pessoa entre tantas. Você se torna o padrão, a referência, o tabuleiro no qual todos os outros jogam sem perceber. Esse é o estado final. Não agir como sedutor, confiante ou poderoso, mas se tornar a própria personificação da sedução, da confiança e do poder. É nesse ponto que o mundo deixa de medir quem você é pelo que você mostra e passa a ser guiado pela simples sensação de estar diante de algo que não pode ser ignorado.